Afinal, Platão era só mais um louco socialista? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Platão, que viveu nos anos de 428 a 347 a.C., foi um famoso filósofo discípulo de Sócrates. No entanto, tanto brilhantismo não o livrou de ideias ruins. Platão, com suas ideias malucas, pode-se dizer que foi até um dos pioneiros das ideias comunistas. Em seu livro mundialmente famoso, A República, ele descreveu uma cidade que afirmava ser ideal. Essa era chamada de Calípolis, que, pela etimologia da palavra, seria uma cidade bela. Nessa cidade, ele defendia que deveria ser constituída uma nova aristocracia, diferente da tradicional, baseada nos bens e na tradição. Na aristocracia do filósofo, ele defende que a formação social deveria se basear no critério do conhecimento. Quanto mais inteligente, maior sua posição social. Uma ideia bem ridícula e sem razão. Primeiro, quem define o que é inteligência? Quais serão os critérios estabelecidos? Inteligência não é algo tão facilmente mensurável. Segundo, não importa o que a pessoa sabe ou conhece. Um grupo de pessoas nunca terá mais direitos ou menos direitos por pertencer a uma determinada classe. Direitos são naturais e, portanto, são iguais para todos os seres humanos sem distinção. Por fim, mesmo que os aristocratas tivessem todo o conhecimento do mundo, isso não vai ajudá-los a saber o que as pessoas querem. Por isso, é logicamente impossível. Como afirma Hayek, o conhecimento está disperso na sociedade, o que torna impossível conhecer os anseios de uma população. E, mesmo se conhecessem em determinado momento, os anseios são perenes no tempo e mudam a todo momento. E aristocrata nenhum consegue medir quando esses anseios se alterarão. Platão, em suas ideias estapafúrdias, acreditava que sua cidade ideal, Calípolis, seria dividida em grupos sociais baseados no conhecimento e seria governada pelo rei filósofo. Os responsáveis por administrar a cidade seriam os magistrados, que, segundo Platão, seriam aqueles que possuíssem uma aptidão natural para o conhecimento e, após um grande período de formação, estariam preparados para possuir seus cargos. Como já dito anteriormente, uma ideia sem sentido, pois ninguém é apto para comandar a vida do outro, mas Platão, com seu ego inflado, não podia deixar de se imaginar na posição de rei filósofo. Esse sistema de governo que o filósofo defendia é chamado de sofocracia, que significa o governo dos sábios. Platão era totalmente contra a democracia, pois ele achava que a justiça aplicada por esse sistema político estava errada, já que o próprio Sócrates foi executado por esse sistema, acusado de heresia e de corromper a juventude de Atenas. Por isso, Platão acreditava que a democracia era contrária à busca por conhecimento. Em 2 capítulos de A República, ele contou como Sócrates chegou à conclusão do que é a justiça de verdade. Na finalização dessa ideia, Sócrates disse que a justiça é um equilíbrio e a harmonia entre as classes sociais da cidade. Após essa parte do livro sobre justiça, Platão começa a definir a sua ideia de cidade perfeita. Para isso, ele afirma que a cidade deveria ser dividida em 3 partes, ou mais precisamente, em 3 classes, e que a perfeição estaria na integração pacífica entre as partes. A primeira classe de cidadãos, mais ignorantes, um eufemismo para a classe dos burros, seria dedicada às atividades mais triviais relativas ao sustento da cidade, como o cultivo da terra, o artesanato e o comércio. No pensamento do filósofo, os responsáveis por realizarem os trabalhos dessas classes seriam aqueles que possuíssem na constituição de sua alma o feno, o ferro e o bronze. A segunda classe seria composta por guerreiros, que seriam responsáveis por proteger a cidade e formariam o exército e seus auxiliares na administração pública. Ou seja, garantiram o monopólio da violência do Estado. Segundo Platão, esses guerreiros seriam mais hábeis por possuírem prata na mistura de suas almas. A última classe foi explicada anteriormente, mas ainda resta algumas características. A terceira classe seria dos magistrados e, segundo o filósofo, seria a classe dos mais nobres, que estudaria por 50 anos e se dedicaria à razão e ao conhecimento. Esses indivíduos teriam a responsabilidade de governar a cidade, pois só eles possuiriam toda a sabedoria que a política exige. Uma grande piada, pois para se tornar um político, a única coisa que é necessária é saber como conseguir votos da população por meio de demagogia, falsas propagandas,
promessas para acabar com a desigualdade, sabedoria em determinada área, assim como a Dilma, que é formada em economia e afundou o país numa crise terrível. Tudo isso aplicado para conseguir roubar mais as pessoas por meio de impostos. Nessa terceira classe entra a ideia de justiça novamente, pois Platão disse que a justiça só poderia ser aplicada por indivíduos detentores do conhecimento. Pessoas inteligentes, segundo ele, saberiam como controlar as emoções e, de certa forma, sempre teriam a capacidade de controlar a cidade de forma justa. A composição da alma dessa classe seria o ouro. As classes, portanto, eram divididas em 3 partes segundo a composição da alma, e a alma também era organizada em 3 partes. A primeira parte da alma é a racional, ligada à cabeça, que sempre busca conhecimento por meio da razão. Essa parte da alma controla as outras, daí vem a ideia deles dos aptos a governar. A segunda parte da alma é a irascível, ligada ao coração, que possui os sentimentos e emoções. Essa parte desenvolve a coragem e a impetuosidade, ou seja, os guerreiros. Já a terceira parte é a apetitiva, ligada ao baixo ventre que busca o prazer. Essa parte aprimora a prudência e a moderação, ou seja, os cidadãos. Podemos notar que o jeito que ele usou para dividir a sociedade baseou-se pelo nível de conhecimento e que utilizou as mais variadas desculpas para justificar seus pensamentos. A composição da alma do indivíduo é só uma justificativa para as classes baixas não duvidar dos inteligentes da terceira classe. É tipo o contrato social. Nunca existiu, mas é utilizado até hoje como argumento para subjugar indivíduos. Isso claramente faz parte de uma ideia comunista, em que os políticos controlam a vida das pessoas e se acham superiores. A mesma ideologia que é apresentada nas teorias de Platão e filósofos como Rousseau e seu contrato social. Socialistas se emocionam muito com esse tipo de ideia. Lembro do meu professor de filosofia, da época de escola, que ensinava sobre a ideia de sofocracia praticamente emocionado com o que apresentava. Ele, claro, se achava filósofo, e por isso seria mais inteligente que os outros e apto para ditar as regras de um mundo perfeito. Tempos depois, vi no Facebook que ele era fã do Kim Jong-un e que tinha o sonho de morar na Coreia do Norte. Para ele, um paraíso na Terra. São ideias bizarras que indivíduos assim têm para achar que existem classes superiores de pessoas, capazes de mandar em todas as outras para tornar o mundo melhor. Não consigo ter certeza se é burrice ou inocência extrema. Mas, seja hoje, seja na época de Platão, o fato de que essa ideia de buscar um ditador sanguinário para chamar de seu não é nova. Platão só chamou o ditador de filósofo, mas hoje em dia há quem chame de gestor, ministro supremo, ativista de causas sociais e por aí vai. Platão acertou em cheio ao criticar a democracia, mas defendeu algo bem pior. Mas as ideias socialistas de Platão não param por aí. A principal ideia do seu livro, A República, defende completamente o controle social. Na parte de educação do seu livro, ele diz que o Estado ficaria encarregado da educação e as famílias não teriam participação sobre a criação. Ou seja, as pessoas teriam filhos para serem escravos do Estado. Segundo ele, o Estado seria totalmente responsável por educar os indivíduos e levá-los às atividades mais adequadas ao seu tipo de alma, bronze, prata ou ouro. Isso representa claramente uma forma de controle da sociedade, já que as classes dos trabalhadores iriam trabalhar para os inteligentes do poder. Os guerreiros sacrificariam suas vidas para indivíduos que não trabalham e tiram dinheiro por meio de impostos. E, finalmente, a classe dos espertos, que usufruiriam do trabalho das outras classes enquanto não fazem nada. Tenho plena certeza que se essa ideia política de Platão se tornasse realidade, os indivíduos do poder iriam aumentar os impostos. Afinal, eles ficariam 50 anos estudando para chegar onde estão. Então nada mais justo do que roubar os outros pelo seu esforço, não é mesmo? Mas espera, isso não é muito diferente do que já acontece hoje em dia. Essa ideia de o Estado controlar a vida das pessoas também é defendida por Auguste Comte, o criador do positivismo, um câncer que persegue a humanidade. Comte dizia que a ordem e o progresso social seriam obtidos pelo conhecimento científico e esse conhecimento estaria presente no Estado. Logo, ele iria controlar a vida dos indivíduos. O positivismo está enraizado no modus operandi dos Estados modernos. Comte e Platão, no fim das contas, não são muito diferentes. Podemos ver que parte dessas ideias difundidas pelo filósofo se encontram em vários países comunistas e também nos países que se dizem capitalistas. Na União Soviética, a população trabalhava para seus excedentes e seus possíveis lucros irem para o Estado e terem suas vidas totalmente controladas, sem liberdade de expressão, enquanto o exército sacrificava suas vidas em guerras e conflitos causados pelos líderes. Enquanto isso, na classe dos inteligentes, que são aptos a governar, os líderes políticos da União Soviética apenas roubavam dos que trabalhavam e obrigavam seus homens a perder a vida em seus conflitos. É a mesma ideologia pregada por Platão. Tudo o que ele escreveu em seu livro está presente em todos os países socialistas que existem ou que já existiram.
Quem diria que Platão, afinal, teria sido um dos primeiros socialistas? Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por César, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!